Olá pessoal, o mundo árabe, origens e a expansão do islamismo. Este será o nosso assunto que vamos tratar hoje. Eu sou o professor Macari, falando um pouco mais de história com vocês. Nós sabemos então que o islamismo ela é uma religião muito importante na sociedade, porque ela na verdade é uma das religiões monoteístas de maior expansão no mundo. Portanto, vale muito a pena conhecer sobre esses povos, usar a origem dos árabes, e todos os avanços que eles trouxeram para a humanidade. A primeira coisa que nós vamos estudar aqui será a geografia do povo árabe, ou dos povos árabes, Nós temos ali a Península Arábica, onde está marcada ali. Ela fica bem a nordeste ali do continente africano, banhada pelo Oceano Índico, bastante próximo ali do Mar Mediterrâneo e nas regiões ali do famoso Oriente Médio, aquele local que de vez em quando tem uns conflitos, algumas guerras bastante pesadas, Só que é um lugar muito interessante ali de se aprender muito, existe muita cultura a se aprender ali, existem muitas questões interessantíssimas dos povos árabes. Os árabes eles são descendentes do filho de Noé chamado Sem. Segundo a tradição, depois do dilúvio, saíram da região onde estavam e migraram então para a Península Arábica, começando a formar ali mais um povo semita, descendente de Sem. Vale muito a pena lembrar que três grupos formaram os povos árabes. Primeiro, o que nós já falamos, os chamados árabes puros. Esses são, então, os semitas. Depois nós temos ali os arabizados. Os arabizados são aqueles que compartilham, na verdade, os territórios árabes. Os territórios, então, com sua cultura, muitas vezes até compartilhando sua religião também. Temos então um terceiro grupo chamados moçárabes. Quem são os moçárabes? São aqueles considerados descendentes de Ismael. Abraão, o patriarca, teve 2 filhos, ele teve Isaque e dele proveio então a nação de Israel. E o outro filho, o mais velho, que era Ismael, este daí então ele fez com que se formasse as nações árabes. A Península Arábica ela se divide basicamente em 2 partes principais. Nós temos os desertos, formado por muitas dunas, claro, mas também tem os oásis, E a segunda parte são as regiões costeiras, banhadas então pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico. Nós estamos vendo ali alguns camelos ali, bastante comum na região, e ali o deserto e as tribos nômades que se formaram nessa região. Se nós vermos ali, a palavra nômade ela remete ao pensamento dos famosos caçadores-coletores do passado. Na verdade é pelo fato deles não terem um lugar fixo para morarem. Eles moram ali, subsistem ali, comem, tratam de toda a questão do que é necessário para eles, e quando precisa de mais elementos para sobreviver, eles então vão mudando de lugar e desta forma vão levando a vida deles. São os famosos nômades. Com o advento da agricultura, nós sabemos que houve o processo da sedentarização. A sedentarização nada mais é do que a fixação de povos em um local onde eles poderiam estar próximos à agricultura. Por quê? Porque é dali que provinham os seus alimentos. Então ele também cuidava da questão da pecuária, não precisariam mais praticar o nomadismo, ficar caminhando de um lado para o outro para subsistirem, para conseguirem ali sobreviver. Não, agora eles podem fazer o próprio plantio, criar seus próprios animais e com isso também automaticamente se tornam artesãos, fazendo seus próprios pães, suas próprias roupas e assim por diante. Os agricultores e os artesãos praticavam a sedentarização. Por quê? Porque eles sempre tinham um lugar fixo onde eles moravam e muitas vezes até mesmo próximo de oásis, como esse lindo oásis que nós estamos vendo ali. Os pastores nômades são conhecidos como beduínos, Criavam camelos, carneiros, cabras, que suportavam o clima quente e seco do deserto.
uma coisa interessante é a alimentação deles, era bastante simples, à base de leite, né, geralmente leite da camela ou de camela, carne de pequenos animais selvagens, raízes e frutas secas. As costas e as cidades, elas eram providas de construções muito interessantes ali, e grandes construções, com uma arquitetura bastante interessante, né? Bastante marcante, quando você vê que é algo muito original desses povos. A mais importante das cidades eram duas, na verdade, as mais importantes, né? Meca e Yatreb, lá na Península Arábica. São cidades lindas hoje, né? Compostas ali por muitas mesquitas lindas, maravilhosas, que quem vai lá se encanta com tanta precisão e arte. A religião e Meca, elas sempre foram elementos muito próximos. Nós temos que lembrar que antes, né, até o século VII, lá na Península Arábica e em Meca também, predominavam então as religiões politeístas, adoradoras de muitos deuses diferentes. Em 570 nasce então Maomé, lá em Meca. Acompanhava as caravanas de comércio ali com sua família, e Maomé foi alguém que se tornou o famoso profeta do islamismo. Por quê? Porque, segundo a tradição, em 1610, Maomé recebeu então uma revelação divina por meio do anjo Gabriel. Sim, o famoso anjo Gabriel bíblico, né? 3 anos depois, começou a pregar a existência de um único Deus. Era então a religião monoteísta islâmica nascendo ali. Seus seguidores ficaram conhecidos como muçulmanos. A religião que professavam recebeu o nome de islamismo porque provém da palavra Islã, que quer dizer submissão total a Deus, e o Deus único. Um outro detalhe importante, a pregação de Maomé também começa em Meca, onde ele combatia ali com todas as suas forças o politeísmo, né? Nós temos então ali a importância de Meca para os muçulmanos desde os tempos de Maomé até os nossos dias. Primeiro foi a cidade onde nasceu o profeta Maomé, Muhammad, tornou-se o principal centro religioso então do islamismo lá na Península Arábica e do mundo. Tornou-se também o principal centro de culto e peregrinação dos árabes, que anualmente sempre procuram ir a Meca, né, para fazer ali as suas adorações. Lá encontrava-se a famosa Pedra Negra, que falaremos dela posteriormente. Tinha uma imensa atividade comercial, até por conta também da religião, mas ela sempre foi muito ativa na questão do comércio, mesmo antes de Maomé. Existia, antes de Maomé também, a famosa Kaaba, que era um templo mais ou menos em forma de cubo. Este templo ali, né, antigamente abrigava vários deuses das religiões politeístas. Com o crescimento da religião islâmica, né, Maomé cuidou de tirar todos os deuses considerados por ele estranhos e estabelecer ali apenas, deixar lá dentro a famosa Pedra Negra. E o que é a Pedra Negra? Segundo a tradição, a Pedra Negra, então, trazida a Abraão pelo próprio anjo Gabriel. Abraão nasceu, então, no ano 2000, mais ou menos, lá na terra de Ur dos Caldeus, e ficava ali entre a Mesopotâmia e a Pérsia. E nós vemos ali que a pedra não é tão grande assim, ela tem 20 centímetros por 16 centímetros, é uma pequena pedra negra, lembrando muito aí uma turmalina negra. Essa pedra já era adorada antes mesmo da presença de Maomé do islamismo. No entanto, ela passou a ser o símbolo ali do pecado do homem, por ela ser pela cor da pedra, e a partir de então era o meio pela qual se tinha ali um símbolo de comunicação do homem com Deus, que ficava dentro da Kaaba. Então, na verdade, era a necessidade do homem se ligar a Deus para pedir perdão pelos seus pecados ou pelos pecados cometidos. Suas pregações provocaram reações tremendas entre os homens, principalmente os mais ricos da cidade de Meca, que acabaram obrigando ele a fugir para uma outra cidade, a famosa Yatreb, isto no ano 622. E aqui é muito importante.
A fuga de Maomé para Iatrebe em 622 d.C., portanto no século VII, vai ser conhecida como a Hégira, ou Régira, como alguns dizem, né? Marcava então o quê? O início do calendário muçulmano. No ano 622, a saída de Maomé de Meca, fugindo para Iatrebe, vai marcar o primeiro ano do calendário islâmico. Isso fez com que Iatrebe se tornasse a segunda cidade mais importante para a religião islâmica. Iatrebe passou a ser chamada depois de Medina, né, como é conhecida até hoje, ou a cidade do profeta. Maomé seguia a conduta dos profetas da tradição judaica cristã, porque o islamismo ele tem bases judaico-cristãs. Inclusive, os personagens que aparecem no livro sagrado, que nós falaremos a seguir, ele tem a ver muito com os personagens bíblicos. Claro que dada a sua real importância na perspectiva dos povos cristãos e dos povos islâmicos. Eles tinham ali, criticavam o costume do seu tempo, que eram costumes que eles chamavam, consideravam na verdade pecado, e exigia muito mais devoção a Deus, o islamismo, para quê? Para evitar males futuros que poderiam sobrevir. Bom, gente, esta primeira parte nós falaremos até aqui. Eu convido você então para que veja também a parte 2, onde nós vamos entrar em outros detalhes bastante importantes dessa civilização fantástica, com cultura muito espetacular, conhecidas como os povos árabes e a religião muçulmana, o islamismo. Até a próxima aula, eu aguardo vocês, aquele beijão no coração, valeu, fui, tchau!